Olá, eu sou o pastor Marcelo Amorim e este é o Pergunte ao Pastor. Você nos perguntou o que é uma seita. A palavra que foi traduzida como seita no Novo Testamento da nossa Bíblia, ela é a palavra grega hairesis. E esta palavra grega hairesis, até este período, ela tinha uma outra conotação, que não era uma conotação ruim ou pejorativa. Essa palavra hairesis, ela era usada no sentido de alguém tomar uma posição diferente, fazer uma escolha diferente, não era algo pejorativo ou ruim, né? E a partir deste momento na história ali, ela ganhou um sentido de uma conotação de heresia mesmo, algo pejorativo ou ruim. O que define uma seita em si é o fato delas negarem ou acrescentarem doutrinas centrais do cristianismo. O cristianismo histórico, ele possui uma série de doutrinas centrais. E essas doutrinas, elas são os fundamentos da fé cristã e resumem toda a nossa crença. Algumas delas, para vocês situarem, por exemplo, a crença em um único Deus que subsiste na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A crença na obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Crer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Crer no céu, crer no inferno. A crença na Bíblia como uma palavra infalível, inerrante, nefasta de Deus, como a única via de fé e prática para nós cristãos. Crer na segunda vinda de Cristo, crer na salvação pela graça mediante a fé e entre outras doutrinas. Essas doutrinas são doutrinas centrais que formam um corpo do cristianismo, um pilar, a estrutura do cristianismo. E quando uma determinada instituição religiosa ela nega ou acrescenta uma ou mais doutrinas desta, nós chamamos de heresia. E o que determina uma seita é a existência de uma ou mais heresias no teu corpo doutrinário. Isto, amados, não tem nada de novo em si, né? A igreja primitiva, lá nos primeiros séculos, ela lutou contra diversas seitas. E uma delas, talvez a mais famosa e influente, foi o gnosticismo. E até hoje nós encontramos ainda resquícios do gnosticismo em seitas atuais, hoje, 2000 e praticamente 17 anos depois. Para isso funcionar, para uma seita funcionar e ser bem-sucedida, precisa haver dois extremos. O primeiro é ter uma ponta, um líder carismático, um grande comunicador, uma pessoa com grandes técnicas de persuasão, que fala muito bem, que consegue manipular uma massa, que ele tem grande poder de comunicação, de influência. Tem que haver numa ponta um líder carismático. E na outra ponta, em contrapartida, tem que haver pessoas frágeis, pessoas totalmente influenciáveis, pessoas com uma teologia extremamente fraca, pessoas sem identidade, que buscam uma afirmação, uma identidade, e muitas vezes elas acabam vendo isso na figura daquele líder, né? Geralmente essas pessoas são pessoas que ou se decepcionaram com a igreja, ou tiveram algum atrito dentro da igreja com alguma liderança, e essas pessoas acabam deixando a instituição religiosa, deixando a igreja oficial e se abrigando nestas seitas. Como que nós podemos identificar uma seita? Como que nós identificamos uma seita? Vou passar alguns pontos para vocês. Teria outros, mas eu acho que esses são principais que vai ajudar os irmãos a identificarem as seitas quando tiverem uma dúvida. Por exemplo, a primeira dela é que ela vai negar a doutrina da Trindade. Muitas dessas seitas, elas negam a doutrina da Trindade. Muitas falam, não, eu creio em Deus, há um Deus criador, um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas muitos não consideram Jesus Cristo como sendo Deus, não consideram o Espírito Santo como sendo Deus. Muitas vão dizer que o Espírito Santo é uma manifestação do poder de Deus. Outros dizem que Jesus foi simplesmente um grande profeta, um homem usado por Deus, que alcançou a perfeição, né? Como no caso aí do
do Espiritismo alega. Então, geralmente, muitas dessas seitas, elas podem negar a doutrina da Trindade, né? De um único Deus que subsiste na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é verdade? Sendo que Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus, sendo que ele subsiste na figura de um único Deus. Uma segunda coisa também que nós podemos identificar uma seita é que elas não consideram a Bíblia como sendo a infalível palavra de Deus. Muitas dessas seitas acabam interpretando a Bíblia de maneira alegórica ou simplesmente de maneira a destacar alguns textos de maneira que lhes seja mais conveniente. Elas acabam aceitando alguns textos e ignoram outros, acabam interpretando de maneira aleatória, que justificam os teus atos. Algumas chegam ao ponto de retirar textos da Bíblia, outras acabam acrescentando textos na Bíblia para que se adequem às doutrinas que essas seitas pregam. E o que nós podemos observar também é quanto à importância que se é dada à Bíblia. Na igreja evangélica, a Bíblia é a autoridade máxima, ela é a palavra de Deus. Já nessas seitas, muitos escritos dos teus líderes, registros, escritos, livros que foram escritos por eles, acabam tendo a mesma importância ou até mesmo uma importância maior de que a própria Bíblia. Então esse é mais um fator que nos ajuda a identificar uma seita. Elas não dão o devido valor à palavra de Deus. Um outro ponto também que nós podemos identificar uma seita é que eles negam a doutrina da salvação pela graça. Que é isso? Sempre nessas seitas a pessoa tem que fazer algo mais. Nós cristãos, nós cremos que a salvação ela é unicamente pela graça mediante a fé. Nós não somos salvos pelas obras. Pelo contrário, nós fazemos boas obras porque nós somos salvos, não é verdade? Mas lá não. Lá sempre a pessoa tem que fazer algo mais, ela tem que se sacrificar, ela tem que ser uma pessoa generosa. A salvação não está condicionada simplesmente à graça redentora do nosso Cristo Jesus. Um outro ponto que vai nos ajudar também a identificar as seitas é que elas são exclusivistas. E o que é isso? Só há salvação dentro daquela seita. Geralmente os teus líderes pregam que não há salvação em outra instituição religiosa, que não há salvação para dissidentes, que não há salvação para desertores ou para quem não está vinculado àquela seita. Ao contrário de nós cristãos, eu creio que onde houver uma pessoa que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ele é salvo, independente de estar dentro da nossa igreja ou não. Se um índio lá na Amazônia agora, no meio da floresta amazônica, se converter ao Senhor e reconhecê-lo, se arrepender dos seus pecados e recebê-lo como Senhor e Salvador da tua vida, para mim não tem dificuldade nenhuma em entender que ele está salvo. Um outro ponto que nós podemos também identificar como uma seita é que geralmente nessas seitas Jesus ele não é o centro de tudo. Ao contrário do cristianismo. Para nós Cristo é o centro de tudo, né? Lá não. Lá sempre o destaque é o líder, é o fundador, ou é um profeta, ou é o grande mentor ali espiritual. Jesus acaba não se tornando o centro destas seitas. Essas pessoas, queridos, eles geralmente justificam essas crenças, estes atos, essas doutrinas, quando eles pegam alguns textos totalmente fora de contextos, isolam estes textos e interpretam a riveria, sem obedecer nenhuma regra de hermenêutica. Simplesmente pegam um texto fora de contexto para justificar uma prática errada, para justificar uma heresia ou uma doutrina nada convencional. Eles pegam esses textos fora de contextos. Algumas seitas, como eu já vi, por exemplo, fazer aqui na região onde eu moro, os Testemunhos de Jeová, eles não só isolam um versículo de todo o capítulo da Bíblia, mas como eles também dividem esse versículo em partes.
Então eles pegam uma pequena parte daquele versículo, isola do versículo, isola do capítulo, isola de todo o contexto e usa aquela pequena frase sem obedecer nenhuma regra de hermenêutica, de interpretação bíblica, para justificar estas práticas. Isso é muito comum de nós observarmos dentro desta seita, não é verdade? Tem uma máxima na teologia que fala que texto fora de contexto é pretexto. Texto fora de contexto é pretexto. E geralmente, para dar mais autoridade, esses líderes, eles sempre alegam ter tido uma nova revelação. Isso aí é quase que unanimidade. Se você pegar as histórias dessas seitas para dar uma estudada, você vai ver que geralmente os teus líderes alegam ter tido uma visão, ter tido uma nova revelação de Deus, uma nova revelação de um anjo, uma nova revelação do Espírito Santo. É sempre desta forma. Isso para que lhe dê credibilidade. Já que a Bíblia ali não vai conseguir atender aos teus critérios para que o povo se convença e ele acaba usando esse artifício de que teve uma nova revelação, uma nova visão, um novo entendimento da Bíblia e do Evangelho. Se nós formos olhar, não só as seitas, elas nascem neste formato. Se nós formos olhar a história do islamismo e de outras grandes religiões mundiais, vocês verão que elas também nasceram desta forma, com novas revelações. Como que o islamismo nasceu? Nasceu ali entre os séculos 6 e 7, através de uma suposta revelação do anjo Gabriel ao pseudo-profeta Maomé. Como que o Espiritismo nasceu? Uma suposta revelação, nova revelação dos Espíritos a um professor francês chamado Léon Hippolyte Rivol, que depois adotou o pseudonome de Allan Kardec. Allan Kardec era um poeta celta de séculos passados. Catolicismo, a mesma coisa. O catolicismo nasceu numa suposta visão, revelação que o imperador Constantino teve a respeito de uma vitória num combate, numa guerra. E até no nosso meio cristão mesmo, não estamos também imunes a isso não. Vira e mexe aparece um suposto, um pseudo novo profeta com uma nova revelação que só foi dada a ele, que não foi dada aos apóstolos, que não foi dado aos pais da igreja, só foi dada a ele. Vira e mexe nós acompanhamos na mídia aí alguém que recebeu uma revelação de Jesus do dia que ele iria voltar, coisa que não foi dada nem ao próprio Jesus enquanto homem aqui na terra. Então, isso acontece muito, inclusive no nosso meio. Eu sou radicalmente contra qualquer novo tipo de revelação. A igreja brasileira não precisa de novas revelações. O que nós estamos precisando imediatamente é de uma nova reforma. É de voltar à Bíblia, de fazer os preceitos básicos que a Bíblia nos pede. Nós precisamos esquecer esse negócio de novas revelações. O que Deus quis que nos fosse revelado, que chegasse ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento, Ele nos revelou através da sua santa palavra. Eu espero que tenha respondido a pergunta do querido irmão. Nós estamos recebendo muitas perguntas, eu quero agradecer a participação de todos. Nós temos um pouco de dificuldade pela demanda, mas você pode aguardar que na medida do possível, todas as dúvidas, nós estaremos aqui tentando responder dentro da nossa limitação humana, mas sempre tendo referência e como base a santa palavra de Deus. Algumas perguntas que nos chegam que são mais simples, nossa equipe está tentando responder direto pelo chat ali, né? As que são mais de dúvida comum, que pode ajudar outras pessoas, nós respondemos neste formato de vídeo. Então eu agradeço, irmão, pela pergunta e a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.